já estive aqui em Juiz de Fora outra vez para falar sobre temas menos teológicos, tais como ideologia de gênero, cultura da morte e coisas afins. E é uma satisfação estar com vocês todos, irmãos, que estão chegando na Igreja Católica e podermos falar um pouco sobre a natureza da Igreja, que é o tema dessa palestra. Recentemente eu assisti a um vídeo de um teólogo protestante brasileiro em que ele falava sobre o cânon bíblico e apresentava uma teoria que é a teoria do cânon auto-autenticado. Uma teoria conhecida, não é nenhuma novidade, mas a apresentava de um modo muito, eu diria, persuasivo, pela repetição com que as ideias eram repisadas o tempo todo. E durante a exposição, no fundo, o argumento central dela era muito simples. Quem definiu o cânon não foi a Igreja. Quem definiu o cânon foi o próprio cânon. Por quê? Porque o cânon foi definido por Deus. Aqui existem vários problemas. O primeiro deles é a confusão entre a inspiração divina da Sagrada Escritura e o cânon, ou seja, a lista dos livros inspirados. Segundo, a confusão entre a inspiração da Escritura e a Bíblia em si. Ou seja, eu não posso dar à Bíblia atributos divinos, ela não é Deus. Eu não posso fazer isso com ela. Ela é uma palavra inspirada por Deus, mas ela não é o próprio Deus. Senão nós caímos numa espécie de bibliolatria, que no fundo é o caminho para o qual, digamos assim, singram todos os fundamentalismos. Porém, o problema central daquilo que esse teólogo dizia é a incapacidade de entender que os autores bíblicos do Novo Testamento são eles mesmos igreja. Ou seja, um debate de teologia bíblica, na verdade, era uma fachada. O problema essencial que está por trás é um problema eclesiológico. Ou seja, eu estou fazendo a teologia bíblica entrar num esquema eclesiológico, que é o esquema eclesiológico protestante clássico. Ou seja, a Igreja dos Apóstolos, ninguém sabe exatamente o que era, o que veio depois disso é uma pluralidade indeterminada, e, portanto, tudo que veio na sequência é plenamente inventado ou feito ao modo como se queira fazer, enfim. E aí as eclesiologias vão surgindo como alternativas de um grupo ou de outro para o problema de como viver a fé cristã. E a pergunta fundamental é: o que é a Igreja? Vejam, essa pergunta parece ser uma pergunta secundária, uma pergunta até, eu diria, um tanto tosca, mas ela é a pergunta dos nossos dias, é a pergunta principal do nosso tempo. E é a pergunta que está por trás de todos os movimentos de reforma.
assim como de todos os cismas, de todas as heresias, assim por diante. O que é a igreja? O conceito igreja, ou o termo igreja, aparece no Novo Testamento por todos os lados. Digo, no Evangelho de São Mateus aparecem 2 vezes, e o Evangelho de São Mateus é o único que de fato, cita a palavra igreja, mas depois em Atos, nas epístolas, especialmente nas epístolas de São Paulo, mas também em todas as outras, no Apocalipse, etc., aparece esse termo, igreja. Ora, será que os apóstolos ou os escritores eclesiásticos, aqueles que escreveram, os escritores sagrados, que escreveram o Novo Testamento, quando falavam de igreja, estavam pensando em coisas diferentes ou eles tinham uma ideia bem determinada do que eles estavam falando? Essa é a pergunta fundamental. Por quê? Porque se nós entendemos que eles não sabem do que estão falando, eles estão falando de uma espécie de fantasma, de uma ideia genérica, então, digamos assim, as múltiplas, infinitas eclesiologias protestantes têm razão. Ou seja, cada eclesiologia é plenamente válida. Porém, isso coloca em xeque a própria inspiração divina da Escritura. Porque que inspiração divina é essa que inspira aos autores sagrados conceitos e termos completamente equívocos, em que um não tem relação com o outro? E, sustentando-se essa ideia, digamos assim, etérea de igreja, eu tenho que demolir a inspiração divina da Sagrada Escritura e o edifício da Reforma cai por terra também. Para destruir a Igreja Católica, você também tem que destruir a Reforma. Não tem muito para onde escapar. Ora, se a Escritura é inspirada e se os autores do Novo Testamento, quando falam de igreja, estão pensando na mesma realidade, então a igreja é uma sociedade. Os reformadores acreditavam nisso. Eles acreditavam que a igreja era uma sociedade. Eles divergiam na natureza dessa sociedade. Uma sociedade de quê? Essa era a questão fundamental. Mas que é uma sociedade, todos eles acreditam que é uma sociedade. Se para Calvino é a sociedade dos predestinados, para Lutero é a sociedade dos crentes, enfim, você vai ter que resolver outros problemas que são subsequentes, que é o fato de que a igreja tem joio e trigo. Então, você vai ter ali, inegavelmente, crente e não crente, homem piedoso e homem não piedoso, predestinado e não predestinado. Então, mais uma vez, você retorna ao problema. Igreja é um termo equívoco. Ou seja, existe uma realidade chamada igreja que ela subjaz a uma série de noções de igreja, então volta ao conceito esquizofrênico, voltando ao conceito esquizofrênico, volta ao problema fundamental do Novo Testamento. Percebem? Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou fazendo. Ora, então, eu preciso admitir que a igreja é uma sociedade e que ela é uma sociedade
visível e tangível. Aliás, seria muito estranho que o Verbo tenha se encarnado para deixar todo mundo na incerteza. E seria muito estranho que, por exemplo, ele tenha dito que edifica sua igreja sobre a pedra, mas ninguém sabe onde ela está. Ou que a igreja seja uma entidade aleatória, como alguém dizia. Esses dias um senhor veio conversar comigo, ele é protestante batista, e ele se apegava à ideia de igreja apenas a partir da, digamos, da natureza semântica da palavra igreja. Então, igreja é uma assembleia. Onde tem uma assembleia de gente, ali é a igreja. Bom, então a torcida do Corinthians é uma igreja, ou qualquer agremiação humana é uma igreja. Veja, a coisa é teologicamente mais profunda. E é por isso que, quando São Roberto Bellarmino tenta responder essa questão e a contrasta, a meu ver, de modo definitivo contra os reformadores, ele dá uma natureza visível e verificável da igreja. A igreja é a sociedade dos fiéis que professam a mesma fé, celebram os mesmos sacramentos e estão sob a jurisdição dos mesmos pastores. Esta é a definição de igreja. Ela não é, como querem os tradicionalistas, contraposta pela eclesiologia do Concílio Vaticano II. Não. A eclesiologia do Concílio Vaticano II explora a natureza da igreja como um mistério, a fim de não esvaziá-la numa fria definição sociológica. Mas não nega essa mesma natureza sociológica que a igreja tem. Ela é uma sociedade que se verifica nessas três características principais: a profissão da mesma fé, a celebração dos mesmos sacramentos e o governo eclesiástico dos mesmos pastores, ou seja, sob a autoridade do Romano Pontífice. Hoje, todos esses três traços da igreja estão sendo colocados em questão por diversas pessoas. Por exemplo, há aqueles que privilegiam a profissão da mesma fé e ficam procurando picuinhas doutrinais aqui e ali para apontar quem é herege e quem não é e para se apresentar como uma verdadeira igreja. Pouco importante se essa verdadeira igreja está reunida num cocheiro, se é constituída por um grupo de 15 pessoas doidas, ou seja lá o que for. Outros privilegiam a questão dos sacramentos. Não, é que tem que ter a mesma liturgia, a liturgia tradicional. Vejam, hoje a ideologização do rito romano tradicional é um problema, visto que a igreja sempre foi plurirritualista. Nós temos 20 e tantos ritos, todos eles católicos. Eu não posso escolher um e dizer que dogmaticamente ele é o único aceitável. É absurdo isso. Há muitas tradições litúrgicas. E uma vez que você tem uma pluralidade de ritos, há ritos que são um pouco melhores do que outros. São mais claros doutrinalmente do que outros. Isso é normal, não tem problema que exista isso. Mas, veja, por exemplo, nós temos o rito de Astai e Madai. É um rito católico que não tem as palavras da consagração. As tem apenas de modo invocativo. O sacerdote pede a Deus que torne o pão em corpo de Cristo, torne o vinho em sangue de Cristo,
mas não tem propriamente ditas em primeira pessoa as palavras da consagração. É um rito católico. Então vejam, quando eu privilegio um aspecto em detrimento do outro, eu posso cometer um atentado contra a unidade da igreja. E, em terceiro lugar, nós temos o regime eclesiástico, ou seja, os mesmos pastores. O que para nós é absolutamente vital. Eu fico muito preocupado com pessoas que estão vindo para a seara católica e aqui chegando com o ímpeto de questionar a autoridade suprema do Papa, a legitimidade do colégio episcopal e assim por diante, porque, ou seja, você sai do protestantismo para cair numa seita de matriz católica. Exato, saiu do protestantismo, mas o protestantismo não saiu dele. E inventando coisas das mais esdrúxulas, por exemplo, isolando textos ou falas dos pastores da igreja do seu contexto original, o que é muito problemático, porque é diferente você ter, por exemplo, uma declaração, uma encíclica, uma bula, um ensino magisterial solene ou menos solene, e, por exemplo, uma fala que eu faço num encontro e que eu digo alguma coisa no sentido antropológico, é muito diferente uma coisa da outra. Então vejam, essas três características, elas são simultâneas. E elas constituem a igreja, elas são constitutivas do que é a igreja simultaneamente. A mesma fé, os mesmos sacramentos e o mesmo regime eclesiástico. Se eu não considero essas três características da igreja simultaneamente, eu decaio num tipo de eclesiologia que foi condenado pela igreja. Vejo que recentemente houve um congresso em São Paulo, no qual houve uma mesa redonda e falaram sobre esses temas de tradicionalismo católico, sede-vacantismo, não sei o quê. E alguém disse, não, o sede-vacantismo não é herético, porém, falou lá, é errado por causa de... Eu levantei a mão e falei, alto lá. Existem heresias eclesiológicas. Ou seja, a fé na igreja, ela é dogmaticamente definida. E existem, sim, heresias eclesiológicas. Por exemplo, o joaquinismo. Em que consiste o joaquinismo? O joaquinismo consiste na crença de que existe a estrutura da igreja, mas dentro dela há uma igreja espiritual que é a verdadeira igreja. E todas as afirmações eclesiológicas do joaquinismo, todas elas extraem a sua força da gnose antimaterialista. Ou seja, a igreja precisa ser espiritual porque, no fundo, a matéria é má. E como a igreja precisa ser espiritual, acreditava o abade Joaquim de Fiore, que, então, vai chegar um tempo em que a igreja vai ser tão espiritual que não haverá mais sacramentos, que não haverá mais sacerdócio, que todos serão místicos e que o que importa é uma espiritualidade alta, elevada, imaterial e assim por diante.
Ou seja, o joaquinismo é uma heresia que está na matriz da eclesiologia protestante. Porque o que há de comum entre todas as eclesiologias protestantes é justamente a invisibilidade da igreja. A igreja tem que ser uma estrutura invisível, conhecida apenas por Deus. E, como costumam fazer os nossos irmãos, eles vão pegando textos isolados e tirando o contexto. Então, por exemplo, o reino de Deus não está aqui ou ali, mas ele está no meio de vós. Cristo está falando sobre a graça, eles estão entendendo a igreja como um todo. E assim por diante. Ou, onde dizer, o Filho do Homem está aqui ou está ali, não acrediteis. Porque quando o Filho do Homem voltar, bom, Jesus está falando da parousia, ele não está falando da sua presença mística na igreja. Não está falando disso. São textos que são, digamos assim, desnaturalizados para darem sustentação à heresia joaquinista, que no fundo está por detrás disso daí. Há um livro do padre Henri de Lubac, com o qual tem muitas diferenças, porém, é um livro interessante. Ele fala sobre a influência, a posteridade histórica de Joaquim de Fiore. Assim como, por exemplo, existe outra heresia eclesiológica que é o galicanismo, que diz assim, tem um papa em Roma, mas aqui a gente faz o que a gente quer. É a gente que decide quem vai ser bispo, é a gente quem ordena quem a gente quer, a gente vive a disciplina eclesiástica ao nosso bel prazer. Mas é verdade, tem um papa lá em Roma. Isso é herético. Porque eu preciso estar sob a mesma unidade jurisdicional. Eu não posso cometer um atentado contra a unidade jurídica da igreja sem deformá-la. É impossível que isso aconteça. E as variações do galicanismo, como o josefinismo e outras, todas partem da mesma noção, que no fundo é a politização da igreja. Porque, vejam, quando os soberanos nacionais quiseram ter hegemonia sobre as decisões internas da igreja, isso já é um problema desde a polêmica das investiduras com São Gregório VII, mas volta quando os estados nacionais são formados nos séculos XVIII e XIX, e 17, 18, 19, e que depois se reconfiguram em propostas de igreja fora da igreja. Tem um papa, rezamos por ele, mas nós não somos obedientes àquilo que ele determina. É um outro erro. Então, o que nós precisamos observar é que a igreja simultaneamente carrega estas três determinações da sua natureza. E essas três determinações não podem ser corrompidas em benefício de uma delas, sem deformar a própria natureza da igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. São Roberto Bellarmino mostra como a natureza dessa sociedade, que é a igreja, é uma natureza perfeita. Ou seja, ela é idônea para atingir os seus fins.
E tal idoneidade é uma demonstração da sua origem divina. São Tomás já havia dito na Suma Teológica que uma sociedade perfeita deveria ser uma espécie de misto dos 3 regimes humanos possíveis: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas São Roberto Bellarmino eleva isso ao máximo do seu apogeu. Ele mostra que é necessário que haja uma monarquia do Romano Pontífice. E que o Romano Pontífice justamente tem que ser um monarca supremo, porque o seu ofício é custodiar a fé católica. Porque a fé católica tem que ser uma. E é a ele que cabe o encargo por todas as igrejas. É muito interessante que São Roberto Bellarmino configure a sua eclesiologia em função da fé. Porque, vejam, é bastante evidente. Se há um só Deus, uma só fé, um só batismo, eu tenho que ter uma cabeça visível que seja o garante dessa unidade. Qualquer padre sabe, se você faz uma reunião de conselho e fala assim, vamos ter quermesse mês que vem, e todo mundo diz, vamos, então tá bom. Aí você fica sentado e espera o dia chegar. Não vai acontecer nada. Você tem que ter o responsável pela barraca tal, o responsável pela barraca tal, o responsável por isso, o responsável por aquilo, e você tem que colocar, por assim dizer, um CPF por trás do CNPJ. Senão você não aciona alguém que tem esse ofício. O Novo Testamento demonstra que Cristo não apenas fundou uma instituição, uma sociedade, e se ele não o tivesse feito, que Deus encarnado é esse que vem salvar o mundo e deixa tudo assim, à livre escolha de cada um, ao livre-arbítrio de cada um, e cada um faz o que quer, e cada um tem que encontrar o seu caminho. Peraí, não teria sentido. Se a divina revelação, da qual ele é o cume, é a verdade sobrenatural que nos guia para a vida eterna, então ele tem que fundar uma sociedade que seja custódia dessa verdade, mas não basta isso. Você tem que colocar um CPF por detrás desse CNPJ imenso. Estou falando em termos metafóricos, né? Ou seja, você tem que ter alguém que tem esse ofício. E que justamente ele tem um poder supremo porque a fé é o bem supremo. E que ele tem uma jurisdição universal e que ele não seja súdito de ninguém, por isso que ele tem que ter até um Estado. Porque ele tem que defender a fé. Ora, só que não basta defender a fé. É preciso que a fé seja ensinada. E para que a fé seja ensinada, você não pode ter o doutor universal da igreja lá em Roma e basta. Você precisa ter aristocratas, bispos, que são príncipes próprios das suas circunscrições. E são eles que vão ensinar a fé diretamente ou através dos seus colaboradores mais diretos, que são os presbíteros, contendo sob sua jurisdição uma igreja perfeita, que nós chamamos de igreja particular, porque ela é uma verdadeira partícula da igreja. Ou seja, ela tem todas as notas de eclesialidade dentro dela. Ela tem um bispo que pode celebrar todos os sacramentos, ela tem um mestre, que é aquele que é responsável por dar o ministério da palavra para todos, ela tem um governante único que está unido à sua diocese, inclusive de maneira
de maneira esponsal. Antigamente os bispos não renunciavam, né? Depois da década de 70 começaram a renunciar. Eu tenho minhas dúvidas se isso foi uma coisa boa, porque, de fato, a unidade entre o bispo e a sua diocese é uma unidade teológica. Ele não é uma espécie de legado do Papa, ele é príncipe próprio, ele é o pai daquele povo. Antigamente, vocês vejam que existem pequenas diferenças que são interessantes. Geralmente os padres têm que fazer homilia em pé. Mas os bispos podem fazer sentados. Por quê? Eles são os mestres. Antigamente, havia uma disciplina que quando era missa pontifical, ficavam vários clérigos sentados nos pés do bispo. Às vezes uns velhinhos, assim, com a perna aberta, uma coisa um pouco... Mas era interessante. Por quê? São os filhos sentados aos pés do pai. É ele que tem o ofício de ensinar. Adaptadamente para as suas ovelhas. Me lembro que Santo Afonso, na sua vida, chegou um momento que ele foi nomeado bispo com 76 anos, uma coisa assim. E aí, quando ele estava com seus 80 e poucos, ele pediu ao Papa, talvez fosse Bento XIV, pediu a renúncia, e o Papa falou, não, enquanto você tiver sombra, você governa a diocese com a sua sombra. Você não vai sair daí. Forte isso. E, vejam, o fato de que a igreja particular seja uma verdadeira igreja, ou seja, ela pode prover para si mesma todos os meios de salvação, também é importante sociologicamente, visto que é muito difícil você dominar a igreja toda, porque ela está muito desarticulada. Você tem inúmeras dioceses por todos os lados, você teria que dominar uma, depois dominar outra, aí quando você vai dominar outra, essa daqui você já não consegue mais, e assim por diante. Quer dizer, a unidade da igreja se sustenta por essa monarquia e por essa aristocracia. Mas São Roberto Bellarmino também coloca a democracia que existe entre os clérigos inferiores, que são os presbíteros e os clérigos ainda mais inferiores. Por quê? Porque qualquer um na igreja pode ser bispo, pode ser padre. Qualquer um. Pobre, rico, de uma família honesta, menos honesta, uma família católica, não tão católica, qualquer um pode ser sacerdote. E exatamente por isso, como a igreja é a comunidade reunida em torno da fé, dos sacramentos e do mesmo regime eclesiástico, você tem uma espécie de porção dada a cada presbítero com o pastor próprio da sua igreja, quer dizer, o pároco é um pastor próprio, isso está muito prejudicado hoje em dia, mas ele é pastor próprio da sua paróquia, e ali ele é o responsável por garantir que cheguem os meios de salvação desde a igreja para o povo individualmente, para cada ovelha. Então, na estrutura da igreja, nós temos dada a sua capacidade de chegar ao seu fim, de ser a igreja de Cristo. Notem que São Roberto Bellarmino esclarece uma coisa, né? Que o Santo Padre, ele é o único bispo do mundo que ele é bispo de Roma porque é papa e não o contrário. E ele explica. No conclave, os cardeais elegem o candidato ao sumo pontificado. Mas ele só se torna papa quando lhe perguntam: aceitas a sua eleição como romano pontífice? Quando ele diz: aceito, Deus o faz se tornar papa, e porque papa, bispo de Roma. Ou seja,
a importância capital da pessoa do Romano Pontífice para a Igreja é constitutiva. Até os dias de hoje, é Cristo diretamente dizendo: tu és Pedro e sobre esta pedra eu estou edificando a minha igreja. Não é algo humano, há um mistério sobrenatural por trás disso, que os nossos olhos não podem alcançar. Em terceiro lugar, São Roberto Bellarmino fala sobre as notas da igreja. As notas são aquelas características pelas quais a igreja pode ser identificada. Ele menciona 11 notas. Eu não vou mencioná-las todas aqui porque não é o meu objetivo fazer uma exposição cansativa. Eu também queria dar oportunidade de vocês perguntarem se quiserem. Mas, dentre todas as notas, você percebe claramente as 4 notas principais que estão no credo. Ela é una. Assim como toda substância metafisicamente é constituída sobre a unidade do composto, a igreja é una. E ela é una na sua imensa diversidade. Por exemplo, recentemente eu vi um teólogo presbiteriano dizendo que essa história de que a Igreja Católica é una é uma grande mentira, porque tem um monte de divisão dentro da igreja. Ele não entendeu em que consiste a unidade. A unidade não consiste em a gente ter o mesmo jeito, né? A igreja não é uma fábrica de salsicha, que todo mundo é padronizado, igual, né? Pelo contrário, vejam que nas igrejas protestantes todo mundo é meio que igual, né? Igreja católica não, você tem freira com véu aberto, com véu preto, outra com não sei o quê, você tem jesuíta, franciscano, beneditino. Você tem uma variedade imensa, é uma verdadeira arca de Noé, você tem de tudo. Literalmente de tudo. Porém, essa pluralidade existe numa unidade radical em torno dos 3 princípios. O mesmo credo. O mesmo credo. Todo católico tem aquela sadia reserva. Se algo que eu penso não está de acordo com o que a igreja pensa, eu submeto o meu juízo ao juízo da igreja. Todo católico pensa assim. É o padrão. Ainda que possa haver alguns focos de heterodoxia aqui ou ali. Em segundo lugar, a unidade sacramental. Todos frequentam os mesmos sacramentos, os mesmíssimos sacramentos. E, por fim, a unidade de governo. Né? Por exemplo, se aqui na diocese começa a surgir um grupo estranho, não sei o quê, logo ele vai ser chamado à comunhão. Ou senão, ele não é eclesial. A coisa não existe, digamos assim, 50 tons de cinza na eclesialidade. Ou você está debaixo da mesma autoridade episcopal, ou já era. Você está fora. Não tem meio termo nisso aqui. Né? A gente sempre, nas dioceses, quem é o seu pároco? Né? Eu me lembro que há alguns anos atrás tinham os chamados leigos diocesanos. Talvez fosse só lá pelo nosso canto, não sei se aqui também tinha, que era o fulano que era da PJ. Né? Aí você pergunta, qual que é a sua paróquia? Não, eu sou da diocese, e eu não tenho paróquia. Não é ovelha de ninguém, né? Na Igreja Católica não existe isso, todo mundo é ovelha de alguém. Ninguém está solto. Ninguém, absolutamente ninguém. A santidade da Igreja.
é outra nota contra a qual levantam 1001 objeções, porque, afinal de contas, você olha para a gente aqui e você fala, bom, eles não são santos, propriamente ditos, né? O problema é o seguinte, é que a nota da santidade da igreja, ela refugie nas virtudes heróicas dos seus maiores astros feitos por Deus, né? Então, é muito fácil você pegar, por exemplo, um protestante piedoso e comparar com um católico canalha. É muito fácil você fazer isso. Eu quero ver você pegar e comparar com o Padre Pio. Ou comparar com o Cura d'Ars. Ou comparar com São Tomás de Aquino. Ou comparar com Santo Inácio de Loyola, com Santa Teresa d'Ávila, com São João da Cruz. Isso você não consegue fazer. Porque a nota da verdadeira santidade está presente na igreja até os dias de hoje. E não há século em que você não tenha grandes esplendores de santidade refugindo na igreja. Não existe isso. O fato, inclusive, veja, um processo de canonização, teologicamente, ele tem como ponto de partida a chamada fama de santidade. O que é a fama de santidade? Veja bem, quem canoniza, ou seja, o promotor de uma causa de beatificação é Deus. Por quê? Começa a surgir, nossa, a freira morreu aqui, mas será que ela não é santa? E começa a dar graças e mais graças por intercessão dela. O pessoal começa a entender qual era a vida dela, vão estudar, abre-se um processo para verificar de fato, mas todo o processo o que dá é um juízo humano. Nós vamos ver Deus realmente atuando no processo de canonização, porque ele quer glorificar-se na vida daquele fiel que está caminhando rumo à glória dos altares. Deus quer ser glorificado na vida dele. O culto que nós prestamos aos santos, ele recai primeiramente na Santíssima Trindade. Essa é a doutrina católica. Ou seja, a visão de Deus para o catolicismo era uma visão um pouco diferente desse sentido da visão de Deus protestante, porque o Deus protestante é cioso, né? Tudo para mim. Na visão católica, Deus, ele quer ser glorificado na vida desse, na vida daquele outro. Nós vamos celebrar a festa de Todos os Santos no domingo, e quando nós olhamos para a igreja, o que nós vemos são grandes luzeiros de santidade por todos os séculos, aos quais Deus glorificou. Não é glória humana. É algo dado por Deus. É Ele que realiza. Hã? A glória de Deus é o homem vivo, Santo Irineu, né? Bom, católica é a terceira nota. A catolicidade não é um mero título. Todo mundo fala, né? Hoje em dia o pessoal fala que placa de igreja não salva ninguém. Bom, o problema é que a questão aqui não é placa. Católica não é uma denominação. Católica é a natureza da igreja. Nas palavras de São Vicente de Lérins, dito ao modo português, não vou, né? O pessoal fala São Vincent de Laurent, mas dito ao modo brasileiro, São Vicente de Lérins, é a Igreja Católica porque ela conserva a fé que foi crida semper, ubique et ab omnibus, sempre, por todo lugar e por todos os cristãos católicos. Essa é a catolicidade. Quer dizer, não existe um período da história, desde Cristo até os nossos dias, em que você não verifique a presença da igreja no mundo.
em que ela tenha desaparecido. A ideia, por exemplo, que de vez em quando a gente vê por aí, a gente diz, não, mas é que a nossa igreja é a verdadeira igreja cristã, ela permaneceu escondida por 1.600 e tantos anos, e aí foi aparecendo aos poucos. Pois é, que é uma presença histórica contínua que nunca ninguém detectou. Isso é um feito, né? Você tem uma presença social, não é individual, presença social, indetectável por todos os séculos, que remete diretamente ao Cristo. É óbvio que isso não existe, que é uma balela. Ao contrário, desde os seus primeiros séculos, a igreja é católica. Ou seja, você não tem um momento na história da igreja que você não verifique a sua presença. Algumas vezes ela desaparece em algum lugar. Por exemplo, na Ásia Menor, nos países que foram conquistados pelo Islã e assim por diante. Porém, você percebe a ação histórica da igreja com uma grande continuidade ao longo de todos os séculos. E, por isso, o ser católica não é uma denominação, né? Sabem que a Igreja Católica até hoje não entrou para o Conselho Mundial de Igrejas por esta razão, porque ela não se entende como uma denominação entre outras. Não é isso. Ela é uma unidade histórica e social que remonta aos apóstolos. Apostólica, porque ela conserva a semente da sucessão apostólica, que é visível no episcopado. Dizem que numa cerimônia de ordenação episcopal são 3 os bispos sagrantes. Por quê? Porque caso houvesse algum cuja sucessão apostólica fosse discutível, os outros sanariam. Veja que coisa interessante. Portanto, quanto mais passa o tempo, mais a originalidade apostólica vai sendo perfeita. Ela vai sendo aperfeiçoada. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, para cada bispo ordenado, você tem 3 ordenantes. Portanto, o que é ordenado, digamos assim, tem a semente apostólica de um modo mais intenso, mais direto do que talvez um que tivesse 1000 anos atrás, nesse sentido. A garantia só aumenta, a garantia não diminui, a garantia só aumenta. Quanto mais passa o tempo, mais a igreja é apostólica. Isso não é uma retórica, isso é uma realidade que você toca, que você percebe, que você remonta, não é uma unidade documental, uma unidade nos fatos. E você verifica essa apostolicidade aonde? Nas próprias igrejas. Vejam, o que é uma igreja metropolitana? Ela é a maior e mais antiga igreja de uma província. Dentre todas as províncias, você tem uma que é primacial, que foi a primeira, a mais antiga e a maior de todas elas. Para cada igreja primacial, você tem outras igrejas primaciais das quais ela adveio. A igreja sempre se organizou de forma provincial, de igrejas metropolitanas. Sempre houve primazia na igreja, mesmo entre os bispos. Por que isso? Porque assim se elucida a natureza apostólica da igreja. Ou seja, no final das contas você vai chegar em uma igreja apostólica, ou na igreja de Roma, de Antioquia, de Alexandria, assim por diante. Você vai chegar a alguma igreja apostólica. Essas 4 notas, que de certa maneira São Roberto Bellarmino, o que ele faz é desdobrá-las, para explicá-las melhor. Essas 4 notas, não basta que eu diga,
Tipo assim, a gente reza junto um grupo de gente, diz o credo, crê em Deus Pai, tal, crê na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Não. Se você realmente não está nela, você pode dizer o que você quiser. Isso não é uma questão discursiva, isso está na ordem da realidade. Ou seja, a eclesiologia católica é uma eclesiologia tangível, concreta, real, de um Deus que se fez carne, que criou uma continuidade histórica presente até os nossos dias, que tem os seus momentos de luzes e sombras, que foi se tornando mais autoconsciente do que ela é ao longo do tempo. Em vão procuram, por exemplo, nos primeiros séculos, um exercício do poder jurisdicional do Romano Pontífice sobre toda a Igreja, quando isso era materialmente impossível. Mas a realidade do Romano Pontífice já estava presente, inclusive reconhecida a sua primazia, que em determinados momentos históricos nem sempre foi, digamos assim, tida em sua plenitude de jurisdição. Isso foi desenvolvido ao longo dos tempos. Ou seja, e assim termino, a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da Igreja não são meros títulos ou meros nomes, mas eles têm concretude real e manifestação tangível para todos os homens e para quem quiser ver. Alguém tem alguma pergunta? Pois não. Seria interessante levar um microfone. Não sei, talvez não. Diga. Certo. São excomungados no sentido de que não fazem parte da igreja, ok. Não. Então, eles não podem ministrar sacramentos, certo? Certo, mas depende. Tudo bem. Por exemplo, o batismo não depende do poder de ordem. A graça de Deus é de uma abundância incomensurável. E os protestantes professam a fé em Jesus Cristo como Deus. Então, embora não tenham todos os meios de salvação, nós não podemos dizer que, se estão de boa fé nessas comunidades, eles não possam ter acesso à graça de Deus, porque pela fé em Jesus eles a têm, com todos os limites que isso implica. Para nós católicos, nem sempre nós nos damos conta da profundidade dos sacramentos, do privilégio que é ter os sacramentos. Por exemplo, uma coisa é alguém se arrepender por condição perfeita, que sempre será limitada. Outra é ela receber a graça de maneira perfeita pelo sacramento, ainda que a contrição seja imperfeita. Uma coisa é alguém chegar a uma união mística com Cristo, que é dificílimo, e outra coisa é o fiel que comunga o próprio Cristo na Eucaristia e que, de certa maneira, na hora em que ele comunga, ele está numa união equivalente à da sétima morada dos grandes místicos, porque está de maneira perfeita unido ao Cristo. E assim por diante. Os sacramentos, quando São Tomás diz que eles são aperfeiçoamentos do culto divino, mostram a importância e o peso que eles têm para a nossa vida normal, especialmente a confissão e a comunhão. Agora, eu não posso dizer que, a par dos sacramentos, não existe acesso à graça pela fé. Ela existe. Mas
mas ela é privada de aperfeiçoamentos ulteriores. Por exemplo, e assim vai. Não, é deficiente, não há dúvida disso. Mais alguém tem pergunta? Pois não, lá. A igreja é santa, em primeiro lugar, porque ela não é a soma dos seus membros nessa terra. Ela não... Quando nós falamos da igreja, nós temos que entender que ela, a maior parte da igreja, triunfa no céu e é santa no purgatório, embora ainda se purificando. Mas já são benditos, já são bem-aventurados. Depois, dentre os fiéis, os meios de santificação são abundantemente distribuídos pela igreja. Os sacramentos, a pregação, que produz a fé, e entre os fiéis se manifesta uma santidade que é muitas vezes extraordinária. Você percebe as virtudes heróicas. Isso não se dá apenas aos grandes santos. Eu vejo isso normalmente. Então, por exemplo, esses dias morreu uma senhora que ela teve um câncer avassalador, de uns 6 meses mais ou menos, sofreu terrivelmente, embriagada de uma alegria espiritual e de um agradecimento a Deus e de um espírito de união com Cristo que realmente me edificou muito. Humanamente isso é impossível. Isso é virtude heróica. E assim existem muitas pessoas que manifestam virtudes heróicas. No dia a dia, a gente vê isso. Um padre toca isso diariamente no confessionário, por exemplo. Quando ele vê o que as pessoas são capazes de fazer por Deus. E você vê que aquilo não pode ser humano, aquilo realmente é sobrenatural. Então a santidade da igreja se manifesta desde coisas assim, né, mais ordinárias, até esses grandes fulgores de santidade que culminam em Jesus e Maria. Da ordenação, a sucessão de ordenações episcopais, mas não só. Vejam, quando a gente fala de sagrada tradição, os protestantes têm uma grande dificuldade de entender isso. Porque eles imaginam que a sagrada tradição são os escritos extra-bíblicos dos padres apostólicos, etc. Não é só isso. A tradição são as próprias igrejas. Então você tem a igreja de Roma que está lá desde São Pedro. Você tem a igreja de Antioquia também, que está desde São Pedro, que foi o primeiro bispo de Antioquia. Você tem a igreja de Alexandria, na qual estava São Marcos. Você tem, é uma coisa real. Você tem as pessoas que estão nessa sucessão ininterruptamente. E quando você percebe que a ordenação episcopal ela vai produzir mais apostolicidade ao invés de ser o contrário, porque o princípio da entropia é esse. Quanto você mais passa o tempo, mais aquilo se corrompe. Só que no caso da sucessão apostólica é o contrário. Quanto mais passa o tempo, mais apostólica fica. Porque a linhagem apostólica se confirma. Não entendeu? Você não entendeu o lance dos 3 bispos consagrantes? Quer dizer, se algum deles ali pudesse ter alguma contaminação, alguma coisa assim, por quê? O que eu estou querendo chamar de contaminação? Sei lá, um desses bispos foi ordenado pelo presbitério de uma igreja, por exemplo. Para... Hã? São necessários 3, pelo menos. Pelo menos. Então, você tem uma espécie de purificação e ela se torna cada vez mais apostólica. É o contrário do princípio da entropia, né? Hã? No rito mesmo, na nomeação e no rito de ordenação. Isso é muito lindo. Eu conheci um bispo, qual foi a história, né? Quando a igreja estava sendo perseguida na Lituânia pelos comunistas, então
todo mundo se escondeu. E o padre foi trabalhar lá como operário numa fábrica. Rapazinho. Eles ordenavam assim, pegava fulano, olha, é católico e tal, ordenava. Porque a igreja estava perseguida e não dava para você estabelecer ali os critérios normais. Então, o sacerdote mais velho chegou para esse padre e falou assim, olha, eu quero te convidar para um retiro no próximo final de semana, eu vou para uma chácara tal, você esteja lá no sábado. Ele foi. Aí o padre lhe disse, é o seguinte, os bispos estão aqui no nosso país, eles não podem deixar que se morra a semente apostólica. Então, eles decidiram que vão te ordenar bispo essa noite. A única coisa que você faz fica caladinho, às 11 e pouco da noite eles vão entrar aqui e você não faça nada, fique quieto. E assim foi. O padre foi lá, 11 e tanto da noite, todas as luzes apagadas, entram aqueles senhores vestidos de camponeses. Aí um pega o papelzinho e tal, o outro tal, óleo na cabeça, termina um beijo aqui de cada um, tal, ninguém sem falar nada, ele nem sabe como é que foi, quem é que estava lá. E depois é que ele foi fazer o seminário, quando parou a perseguição é que ele foi fazer o seminário, foi estudar filosofia, teologia, essas coisas todas. Então, isso não é uma coisa que você toca, é real. Né? São nessas coisas que a gente percebe a seriedade da Igreja Católica. A igreja não é um negócio qualquer. Né? Você tem realmente essa corrente apostólica que ultrapassa todas as barreiras. O que mais? Ah, meu filho, isso é um problema pastoral dos mais... a gente vai morrer, as coisas vão estar difíceis. Então, o problema pastoral é o que mais tem, sempre haverá, e teremos que resolvê-lo até o fim dos tempos. Rezar por isso, trabalhar, fomentar a unidade. Nós temos que sempre ser fermento de unidade na igreja, sempre. Porque isso é o que edifica a igreja de verdade. O problema não é esse, é sacrificar a eclesiologia em função da soteriologia. O problema é o seguinte, é que você sacrifica a divina revelação em função de uma soteriologia barata. Ou seja, o que é a igreja é divinamente revelado e é de fé. Eu não posso dizer, bom, então para apresentar a salvação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário do que Cristo fez. E vou apresentar uma salvação wannabe, uma salvação, digamos assim, laissez-faire, em que cada um faz do seu modo. Não, isso não é a apresentação da salvação. Isso é um barateamento da salvação. Por quê? Eu acho que é um dos problemas também principais. Cristo não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Ou seja, ele não é apenas o que me redime, eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que viver de acordo com o que ele quer. No fundo, veja, essa soteriologia barata, ela é individualista. E, em última análise, ela vai às antípodas do que é a noção de salvação do cristianismo, que ela é
totalmente baseada no alterum, que é o Cristo. Ou seja, não sou eu que me batizo, não sou eu que me absolvo, não sou eu que me santifico, é Cristo. Então, o cristianismo é uma religião da obediência. Eu tenho que me submeter, eu tenho que entrar na porta da salvação. Notem que, por exemplo, há um texto que eu sempre gostei muito no Pentateuco, que é o de Levítico, eu não sei se é 9 ou 19, que é o sacrifício de Nadab e Abiú, em que Deus havia estabelecido o rito para o sacrifício e o sacerdócio aarônico, e eles fazem exatamente o que tem que ser feito, e Deus manifesta a sua glória, etc. E todo o povo se regozija. Aí, os dois filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú, pegam os seus turíbulos e vão oferecer incenso que não foi ordenado diante da arca. E o que acontece? Eles são fulminados com fogo porque eles foram apresentar ao Senhor um fogo estranho. Quando São Pedro diz na manhã de Pentecostes, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos, na tradução do Almeida, essa aqui é a tradução perfeita do Almeida, Almeida Corrigido e Fiel, aliás, Almeida Revista Atualizada. O que, na verdade, eles estão estabelecendo é um princípio permanente na igreja. Na igreja eu tenho que passar pela porta. Eu sou a porta, né? Jesus diz, eu sou a porta. Eu tenho que passar por ele. Não sou eu que invento o meu meio. Ah, não, é que a salvação é Cristo, o resto não importa. Espera aí. Eu estou apenas dizendo isso, mas eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo, na verdade, o que eu quero. Por isso que eu digo, é um barateamento da soteriologia que sacrifica a divina revelação. Agora, se você sacrificou a divina revelação, pronto, você não tem mais propriamente o cristianismo na sua originalidade. Cristo disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. É que a Igreja Católica não teve um ato fundacional, tipo, vamos inaugurar aqui a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica foi inaugurada na encarnação e no que Cristo realizou com seus apóstolos. A gente diz que a Igreja... o Concílio Vaticano II tem uma fórmula muito bonita. Diz que a Igreja foi preparada no Velho Testamento, depois ela foi... não me lembro agora exatamente, mas foi inaugurada em Pentecostes, ela apareceu em Pentecostes, mas ela passa por um processo de gestação. Inaugurou em Pentecostes, acho que é isso. Vamos lá. Ortodoxia. A igreja, inclusive é muito interessante isso, antes do cisma do Oriente, todos eram católicos. E isso é muito importante porque esses dias eu vi um fulaninho dizendo assim, não, a Bíblia não foi conservada pela Igreja Católica, foi conservada pela Igreja Ortodoxa. Peraí, a Igreja Ortodoxa propriamente surge no cisma de 1054. E o que acontece? A Igreja Ortodoxa, ela tem um modo diferente, aliás, os cristãos orientais de maneira geral, não é só a Igreja Ortodoxa, os cristãos orientais de maneira geral têm um modo diferente de lidar com a fé do que os ocidentais. Os orientais, eles são mais místicos, eles são um pouco avessos à racionalização. Mesmo não sendo hereges, como dizia o cardeal Newman, ficou um lastro de monofisismo no Oriente, em que, no fundo, eles
eles sempre se relacionam com o Cristo espiritual, têm um pouco de dificuldade de lidar com a materialidade da fé, mesmo não sendo hereges, são católicos do ponto de vista da doutrina. Ora, quando nós passamos a doutrina da Trindade, e a doutrina da Eucaristia também, e a outras doutrinas, os ortodoxos nos acusam de sermos muito racionalistas, de ficarmos tentando fazer uma espécie de anatomia da Trindade. O que está por trás da polêmica sobre o filioco, que não é mais uma polêmica hoje, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa, no fundo, pensa exatamente a mesma coisa, é mais ou menos o que aconteceu com os armênios, quando eles voltaram para a comunhão, eles conservaram a profissão de fé monotelita armênia, mas sabendo que eles não são mais monotelitas. É uma questão apenas de tradição. Então, o filioque, na cabeça, ou seja, visto desde a perspectiva oriental, é uma racionalização excessiva que foi provocada por uma ingerência aí do Carlos Magno, etc. Tem toda uma questão acerca disso. Mas são modos de abordar o mesmo mistério sem que seja de uma maneira, digamos assim, de mútua anatematização. Não sei se me expliquei. Não? Deu para entender? Ou seja, nós não nos excomungamos por isso. São dois modos católicos, são dois modos ortodoxos de lidar com o problema. Um pouco mais criterioso do ponto de vista terminológico, racional, etc. E o outro um pouco menos, um pouco mais, eu diria, escrupuloso no que tange à intimidade divina. Precisa resolver? Eu não sei se precisa resolver isso. Ele deve estar falando sobre isso. A divisão do cisma? Sim, isso deveria se encontrar um caminho para isso. O Papa Francisco está tentando, inclusive agora, dizer, olha, o Papa João Paulo II já na Ut Unum Sint falava sobre o modo de exercício do primado não é a mesma coisa que o primado em si. Será que nós não poderíamos encontrar formas de exercício do primado que contemplassem a unidade pan-ortodoxa e nós pudéssemos fazer essa unidade acontecer? Qual que é o problema disso? O problema para a unidade dos ortodoxos com a Igreja Católica não é a Igreja Católica, é a própria Igreja Ortodoxa, porque mesmo entre eles há brigas. E aí, por exemplo, a Igreja da Rússia é inimiga da Igreja da Ucrânia. Aí você tem a igreja autocéfala lá de não sei de onde, que tem uns monges lá de não sei do que não aceitam os outros do sei do cá. Então é um rolo, mas é um rolo mais ortodoxo do que... É interessantíssimo isso. Vejam que a Igreja Católica Ocidental, ainda que esteja, digamos assim, decrépita na Europa, ela está pujante em outras partes do mundo, tipo no continente americano, grosso modo, na África e algumas partes da Ásia, justamente porque ela é una. A partir do momento que você se separou dela, as fragmentações são inevitáveis. Começa a acontecer fragmentação. Com a diferença de que não existe reforma protestante no mundo ortodoxo. E sabem por que não existe reforma protestante no mundo ortodoxo? Porque não haveria reforma protestante se não houvesse a emancipação dos Estados nacionais que politicamente impulsionaram os movimentos de reforma a partir do século XVI. Então, se não houvesse esse background político-econômico, a reforma teria morrido ali mesmo. Não teria prosseguido. Por quê? Intentos separatistas houve antes, com Pedro Valdo, com os Irmãos do Livre Espírito, com os cátaros, albingenses, etc. Tal. Mas nada disso prosperou porque não havia um respaldo político à coisa. Quando o pessoal foi levar a profissão
de fé de Augsburgo, para o patriarca de Constantinopla, o patriarca olhou assim para eles e aí olhou para os outros bispos assim. E como tinha uma relação diplomática comercial com a Alemanha, ele falou: ah, tá bom, obrigado, tchau, e a coisa não, ninguém levou aquilo a sério. Ou seja, foram tratados como um bando de doidos. Aí, 100 anos depois, foram levar de novo a profissão de fé de Augsburgo para o patriarca de Constantinopla, e ele falou: não, agora chega, já é demais, vão responder essa porcaria. Isso aqui não tem nada a ver com os Santos Padres, não tem nada a ver com a tradição da igreja, não tem nada a ver com nada, vocês são um bando de doidos. Colocou lá os pingos nos is e o pessoal voltou para a Alemanha com a viola no saco. Ou seja, sem um arcabouço político não haveria reforma. E até hoje, a Igreja Ortodoxa, que não está ligada a Roma, despreza os protestantes com todas as suas forças. Não. Esse esforço ecumênico católico de dialogar, trazer de volta para casa, eles desprezam a teologia protestante, assim. Com nojo mesmo, é uma coisa muito interessante. Não está errada, mas depende do que você está querendo dizer com isso. Não. A igreja crê que, segundo o Novo Testamento, o sacramento da ordem foi instituído simultaneamente com a Eucaristia, com o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque existe um princípio que está bem elucidado no capítulo 5 da Carta aos Romanos, que é o de que sacerdos pro hostia, o sacerdote é para o sacrifício. Portanto, Cristo instituiu o sacerdócio. E a finalidade do sacerdócio é oferecer o seu sacrifício, o sacrifício do Novo Testamento. Como nós dizemos no Lauda Sion, nova Páscoa, nova legem. Nova Páscoa, nova lei. Então, um novo sacerdócio, assim por diante. Acontece que o mesmo sacerdócio na igreja se dá em 2 graus diferentes, que é o episcopado e o presbiterado. Mas é o mesmo sacerdócio, apenas dado em 2 graus diferentes. Ou seja, no primeiro grau, que é o episcopado, é o sacerdócio com toda a sua plenitude, inclusive com o poder de ordem, de poder prover novos presbíteros para a igreja e de representar de modo mais visível a apostolicidade da igreja. E o presbiterado, que é o segundo grau, que está atrelado ao primeiro. Mas é o mesmo sacerdócio. Veja, durante muito tempo houve uma dúvida se o episcopado seria uma ordem propriamente ou não. São Tomás, por exemplo, ele dizia que não, que o sacerdócio é um só, mas que é como se o presbítero recebesse amarrado aquilo que o bispo tem desamarrado pela igreja. Isso, inclusive, estava bem expresso no rito de ordenação antigo, que o padre era ordenado e a casula ficava amarrada. E aí, quando chegava no final da missa de ordenação, o bispo desamarrava a casula para dizer: você pode exercer o seu ministério aí, mas é porque eu estou desamarrando. Por que isso é importante? E eu queria trazer isso porque isso é muito importante. Todas as objeções apresentadas pelos apologetas protestantes, quando eles dizem que houve bispos na história da igreja que foram ordenados pelo presbitério, há um registro disso em Antioquia, um único, e existe um registro medieval de um abade que recebeu do Papa a faculdade de ordenar presbíteros para o seu mosteiro. Isso não toca em absolutamente nada a essência do sacerdócio. Porque nós comemoramos a instituição de um único sacerdócio na Quinta-feira Santa, dado em 2 graus diferentes.
Mas o sacerdócio é um só. E São Tomás explica isso de uma maneira sublime quando ele diz que quando celebra a missa, tanto um padre quanto o bispo é o mesmo sacrifício que se oferece a Deus. E no rito maronita, inclusive, o bispo, para celebrar a liturgia eucarística, ele tira todos os paramentos episcopais, anel, não sei o quê, tira tudo, e com os paramentos de um simples padre oferece, para dizer que é um sacerdócio só. Não se trata de 2 sacerdócios. Mais alguma pergunta? Ah, não. Quer dizer, a tradição oral é oral mesmo. Mas, quando eu digo que é oral mesmo, eu não estou dizendo que parte da tradição oral não tenha se consignado por escrito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a liturgia é tradição. Talvez a fonte primária da tradição da igreja seja a liturgia. E a liturgia não é só palavras, não é só coisa que está escrita. A liturgia é um modo de tratar. Como diz o adágio antigo, né? Santa santa e tratare. Tem que tratar santamente as coisas santas. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, alguns escritores eclesiásticos dizem assim: quando a igreja estava debaixo da perseguição e até alguns séculos depois, tipo, as perseguições terminam no século IV, para falar a verdade, no final do século IV, mais do que no Edito de Milão. Mais uns 200 anos depois, mais ou menos até a época do Papa São Gregório Magno, muitas coisas eram arcanas na igreja. Por exemplo, o culto a Nossa Senhora não era público em todas as suas manifestações, para que não se confundissem com as idolatrias pagãs. Portanto, por exemplo, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que nós sabemos que a festa da Assunção de Nossa Senhora é apostólica? Porque, de repente, quando chega no século VI, uma igreja lá de não sei de onde começa a celebrar a festa, tem um rito, tem a igreja lá de não sei mais aonde, distante, que não tem nada a ver no Ocidente, começa a celebrar, e aí você percebe, opa, aqui tem uma tradição precedente, que pela sua universalidade é católica, embora isso não tenha uma manifestação clara, a não ser em pequenos fragmentos. Como, por exemplo, escritos apócrifos, um sermão de um bispo que fez lá não sei aonde, etc, etc. Agora, por exemplo, tem a galera hoje em dia que está divulgando a devoção a São José de uma maneira até um pouco... Enfim, não vou comentar. Mas, por exemplo, alguns falam tem místicos que falam sobre a Assunção de São José. Isso é uma doutrina piedosa, mas nunca será dogmática. Nunca. Por que nunca será dogmática? Porque, embora ela não seja herética, ela não é heterodoxa, nunca você vai poder verificar que houve uma tradição disso no começo da igreja, em diversos lugares. Não tem como você identificar essa tradição. Ou seja, a tradição não é só o que está escrito, literalmente, é o culto, é o modo da igreja fazer. Por exemplo, né, no concílio de Éfeso, quando, condenando Nestório, a igreja disse que Cristo era Deus e, portanto, Maria é mãe de Deus, os fiéis todos estavam com tochas acesas do lado de fora, comemorando aquela declaração dogmática. Isso é tradição. Embora você não recolha o que cada pessoa estava dizendo ali, você não faça uma crônica detalhada, a tradição é uma coisa real. Então, quando eu olho para um bispo, eu vejo a tradição da igreja. Quando eu olho um sacerdote, eu vejo a tradição da igreja. Quando eu olho as igrejas primaciais, eu vejo a tradição da igreja. Quando eu olho
Por exemplo, uma igreja, uma catacumba, eu olho para a tradição da igreja. Isso tudo é tradição da igreja. Tá claro? Então, reduzir ao joguinho Torá escrita, Torá oral, é muito redutivo. Porque não é uma questão de uns rabinos que chegaram aqui interpretando um monte de coisa. Quando a pessoa faz uma peregrinação, é que ela vê essa grandeza. Pois é. Por que é importante para nós, por exemplo, ir à Terra Santa? Por que é importante para nós? Eu fui à Terra Santa uma vez só. Gente do céu, quando eu entrei na Basílica da Anunciação, estava lá escrito Hic verbum caro factus est. Nossa, me deu um negócio assim de comoção interior. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa concreta. Né? Que é outra coisa, né? Quando você vai à Terra Santa, não é um museu. Você pega lá na Pedra do Calvário, você pega no Santo Sepulcro, você vê, você toca, você pisa, você sente, você bota a mão lá. Exato. Você, quando você vai a Roma, é algo parecido. Você vai, você vê a tumba de São Pedro, você vê os ossos hoje em dia, né, depois do que Pio XII proporcionou com o ofício das escavações, você vê a necrópole romana ali, você vê, é claro, é tangível. Isso daqui não tem comparação com discurso nenhum. Não é uma questão de doutrina, de ensinar. É uma coisa que você toca. É real. Tem tudo a ver com o mistério da encarnação. Entra no Vaticano e vê aquelas colunas de abração, Pedro, Paulo. Por exemplo, e assim por diante. Bom, acho que já são 11 horas da noite, né? Então, vamos encerrar. Eu agradeço a paciência de vocês e muito obrigado.